Porque o presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama Michele Bolsonaro acompanharam ontem uma cerimônia de arreamento à bandeira no Palácio da Alvorada. Bolsonaro acenou para o público, mas não discursou. A primeira-dama, emocionada, se ajoelhou e fez uma oração. A gente vai ver o vídeo. Michele está chorando, galera. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos as nossas. O presidente também está chorando, emocionado. emocionado. Cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu o reino, o poder, Pessoal, todo mundo ajoelhou. para sempre. Amém. Vou ajoelhar, gente, ajoelhem. Vou ajoelhar. Fiuza, o presidente permaneceu em silêncio, mas claro que a presença dele acaba representando muito ali para os manifestantes que estavam na cerimônia. O país vive um enigma, né, Paula? Desde a eleição, desde o segundo turno da eleição, com o silêncio do presidente Bolsonaro, que apesar da imprensa falida tentar inventar uma coisa diferente, é o maior líder político brasileiro e está entre os maiores de todos os tempos. Não porque eu queira, porque eu tenho uma simpatia, porque isso foi demonstrado nas ruas. Esse presidente, ele liderou reunião de pessoas, de multidões, por todo o território nacional, inclusive no seu período de final de mandato, que é raríssimo, eu posso dizer com certeza, acompanho já há algum tempo, sem precedentes. Um final de governo com um governante indo a qualquer lugar que ele fosse, e não é sendo recebido com simpatia ou sem vaia, não, é sendo recebido com muito entusiasmo, com devoção, muitas vezes, inclusive no Nordeste. Né? Então, você veja a gravidade do quadro brasileiro. Pois bem, esse presidente, ele jurou nunca abandonar o seu povo. Né? Esse presidente declarou que a liberdade é mais importante do que a vida. Ele é o presidente ainda, e ele está diante de uma manobra, até que seja explicado, né, os problemas, as inconsistências, né, para usar as palavras simpáticas. É uma manobra repleta de pontos nebulosos que, teoricamente, o desaloja do poder e, se for confirmado como uma manobra, é uma manobra fraudulenta sobre o processo de representação eleitoral, pela qual ascende um poder que é ditatorial, que já se demonstrou ditatorial, não só porque o Lula é um populista miserável e que já tem aqueles crimes todos nas costas que foram apagados ou colocados em asterisco, né, pelo Supremo, mas porque ele hoje segue uma cartilha de mordaça, de perseguição a divergências, como está em aplicação não só nesses países como Venezuela, Argentina, Bolívia, está em países como o Canadá e mesmo os Estados Unidos da América. Então, é a liberdade em jogo. Essa cena reforça o enigma, porque, evidentemente, essa população, essa parcela, que eu tenho certeza que é majoritária, até prova em contrário, né, foi o que nós vimos durante todo o processo eleitoral, evidentemente que essa população tem no seu líder a sua única esperança contra o atropelamento ilegal que lhes tirará direitos e lhes tirará a liberdade. Né? Então, está aí, essa cena é mais um enigma, as pessoas esperam ainda que o presidente Bolsonaro use o seu poder formal de presidente da República para a maneira em que ele encontrar, né, viável dentro das quatro linhas, como ele sempre disse, corrigir esses desvios que podem acabar com a democracia no Brasil. Ana, além dessa imagem da primeira-dama ajoelhada, tem uma outra imagem que está circulando nas redes sociais que mostra a Michele Bolsonaro sendo ovacionada durante a diplomação no Distrito Federal. Vamos ver o vídeo. Quero registrar
a honrosa presença nesta solenidade da primeira-dama do Brasil, senhora Michele Bolsonaro. Aqui na frente, ali, ó. Aqui na frente, ali, ó. Ana, antes de você comentar, só vou pedir para a produção exibir o vídeo que nós mostramos aqui ontem no programa, porque nesse mesmo evento de diplomação, os participantes se manifestaram contra o Lula. É importante a gente trazer. Foi nesse mesmo evento que ovacionaram a primeira-dama Michele Bolsonaro e também protestaram contra Lula. Diga lá, Ana. Paula, isso tudo aí é uma mentira. Os nossos olhos estão apenas pregando uma peça na gente. A primeira-dama não foi ovacionada, ninguém gritou Lula ladrão, seu lugar é na prisão. Os milhões de brasileiros pelas ruas de várias centenas de cidades do Brasil, usando verde e amarelo, com a nossa bandeira como capas, né, de super-heróis, estão todos defendendo o ex-presidiário. Não acreditem nos seus olhos, tá? Isso tudo aí é invenção dos seus olhos. Ora, Paula, onde estão os 60 milhões de eleitores que votaram no ex-presidiário? Num ex-presidiário que foi colocado aí na corrida presidencial da maneira mais porca e ativista que uma democracia poderia ver? Uma primeira-dama que durante 4 anos foi atacada por causa da sua fé, ela que estava sentada aí nesse evento do lado da ex-ministra, agora senadora Damares, que também foi atacada, eram chacotas, faziam chacotas, debochavam dessas mulheres. Cadê a tal da sororidade, né? Detesto essa palavra, mas já que o outro lado usa, não defenderam essas mulheres quando elas foram atacadas de maneira vil, de maneira covarde. E a primeira-dama, muito por causa da sua fé também, aí num gesto, ajoelhando, sem vergonha de mostrar a sua fé, que é uma mulher de fé. Porque o brasileiro que está, os brasileiros que estão nas ruas são brasileiros de fé. São pessoas que votaram no presidente Bolsonaro, muitas, inclusive, falam que não votaram no presidente Bolsonaro em 2018, mas votaram em 2022 pelo contexto da obra política, econômica, social, né, de ressurgimento do orgulho, a nossa pátria, aos nossos valores, a nossa bandeira, ao nosso hino. Ora, não custa a gente lembrar que a primeira-dama, na posse do presidente Bolsonaro em 2019, ela discursou antes do presidente, uma mulher do povo. Agora vem a Janja, né? Nossa, não pode falar que a Janja é isso, que a Janja é aquilo. Ela que circula aí pelas redes sociais, pelas notícias, de que ela está empurrando as amigas para ministérios, para conselhos de estatais, muita gente, inclusive, dentro do conglomerado ali, né, da gangue da transição, reclamando que é poder demais, poder político demais a uma primeira-dama.
Ah, mas não pode falar das Janja, porque aí é misoginia, é isso, é machismo, é aquilo. Então, o brasileiro, os brasileiros que estão nas ruas, Paula, eles estão defendendo, não é apenas o presidente Bolsonaro, eu acredito, muitos são ali devotos do político, eu respeito, embora aqui nós defendamos ideias, mas muitos desses brasileiros estão defendendo o contexto que ressurgiu no Brasil e que hoje é muito importante para nós. A defesa das leis, da Constituição, da nossa bandeira, do nosso hino, de valores familiares, da fé cristã. Ora, não custa nada lembrar que um dos grandes amigos do ex-presidiário, o ditador da Nicarágua, ele persegue cristãos. Ele está prendendo freiras, padres. É esse o futuro que chegará no Brasil? Então, o contexto dessas manifestações, eles vão muito, muito além do contexto político que envolve só o nome de Jair Bolsonaro, porque a própria primeira-dama, a Michele Bolsonaro, ela faz parte desse contexto familiar que, mais uma vez, o brasileiro resolveu tomar as rédeas políticas nas suas próprias mãos e isso está abalando todo o sistema corrupto em Brasília. E aí, Augusto, primeiro essa imagem do presidente Bolsonaro e da Michele Bolsonaro ajoelhada em frente aos manifestantes, depois manifestação, aplausos, né, a primeira-dama durante a diplomação em Brasília, no mesmo evento em que os candidatos eleitos se manifestaram aí contra Lula. É interessante ver isso aí pelo olhar estrábico da imprensa velha, né? Ela estava ajoelhada, segundo um ex-jornal, estava ajoelhada porque vai sentir saudade de lá, está inconformada e tal. A Ana já explicou isso aí, e é verdade, né? É tudo montagem. É tudo montagem. Na verdade, quem foi aplaudida foi a Janja, por ter indicado uma amiga, né, brilhante aí para ministérios, embora o currículo dela não seja dos melhores. Ela ficou um tempão sem trabalhar. Sem trabalhar. Ela visitava o namorado preso em Curitiba em dias úteis. Em dias úteis. E apareceu em Itaipu, né? Raramente ela foi vista por lá, né? Alguns petistas juram que ela apareceu por lá. Mas foi ela aplaudida aí, porque imagina, 60 milhões de votos de eleitores invisíveis garantem essa popularidade. Diante disso e da inexistência de qualquer manifestação a favor do Lula, é claro que a gente tem o direito de afirmar que a maioria do eleitorado brasileiro e a maioria dos brasileiros, a maioria está inconformada com a possibilidade de ver o Lula no governo prosseguindo o trabalho de destruição do Brasil.